Em plena pandemia, o Reino Unido resolveu implementar um plano de ações para reduzir os índices de obesidade entre os britânicos. O plano inclui limitar a publicidade de alimentos industrializados e processados, prescrever passeios de bicicleta e um estilo de vida mais saudável para a população. As medidas são consideradas urgentes, ou seja, aquela dieta que começaria somente na próxima segunda-feira ou no dia 1º de janeiro virou prioridade incentivada pelo governo. Isso porque um levantamento do NHS, o Sistema de Saúde Inglês, demonstrou que quem está acima do peso tem um risco 40% maior de morrer por agravamento da Covid-19. Entre obesos, o risco sobe para 90%, segundo a Agência de Saúde do Reino Unido. Já aqui no Brasil, dados do Ministério da Saúde indicam que a obesidade é o principal fator de risco entre os pacientes mais jovens que chegam aos hospitais com a Covid-19. Mas será que iniciar um plano de emagrecimento arrojado, com dieta restritiva e exercícios, de preferência em casa, é seguro? Será que é suficiente para reduzir o risco de agravamento em caso de infecção pelo novo coronavírus? Qual é, afinal, a relação entre os quilos a mais e a evolução mais grave da Covid-19? São essas perguntas e as que você mandar para a gente que a gente vai buscar responder no programa de hoje. Se notou que as pessoas obesas, mesmo as jovens, elas tinham quadros mais graves. A gente sabe que com a obesidade gera uma inflamação crônica. Fiquei no hospital lá na CTI durante 6 dias, mais 3 dias no quarto, todos esses dias no respirador. Se começou a ter mais atenção quando se hospitalizava uma pessoa obesa de como que a gente poderia evitar que essa pessoa evoluísse de forma tão grave. Isso é uma resposta que a gente ainda não tem. Conversando comigo hoje pela internet sobre coronavírus e obesidade, Priscila Gil, médica endocrinologista do IED, Instituto Estadual de Diabetes e Endocrinologia do Rio de Janeiro, Durval Ribas Filho, presidente da ABRAM, Associação Brasileira de Nutrologia, e Marcelo Mori, professor do Instituto de Biologia e coordenador da Força-Tarefa da Unicamp contra a Covid-19. E a sua participação é fundamental para a nossa conversa. Quer contar para a gente da sua vivência ou mandar uma pergunta para os nossos convidados? Eu recebo aqui pelo WhatsApp 021 997018122, pelas redes sociais do Canal Saúde ou pelo 0800 701 8122. A ligação é gratuita. Ainda não há nenhuma pesquisa conclusiva que relacione a obesidade ao agravamento da Covid-19, mas os indícios são de que os quilos a mais podem causar uma soma de fatores que dificultam a reação do corpo contra o novo coronavírus. Antes mesmo da Covid-19 mudar o cotidiano em vários países, a epidemia da obesidade já era um problema de saúde pública. No Brasil, mais da metade da população está acima do peso, de acordo com a Pesquisa de Vigilância de Fatores de Risco e Proteção para Doenças Crônicas por Inquérito Telefônico, Vigitel. A pesquisa revela ainda um crescimento de forma acelerada na taxa de obesidade, quase 70% entre 2006 e 2018. A obesidade já atinge 1 em cada 5 brasileiros. A nutricionista Marcela Taleb Haddad diz que as causas da obesidade são resultados de uma soma, um conjunto de fatores genéticos e ambientais. A gente vê uma redução da cozinha em casa, né? As pessoas então passam a se alimentar mais na rua, então acabam consumindo refeições práticas, rápidas, que a gente sabe que são alimentos que têm mais sódio, gordura, açúcar. Questão do sedentarismo, né? Então as pessoas, por falta de tempo, acabam não praticando atividade física. Tem a questão do sono também, então a gente sabe que o sono ele é muito importante para a produção hormonal, então isso também afeta. E se a pandemia tem desafiado pesquisadores e profissionais da saúde, ela também aumenta a preocupação com as pessoas obesas. A gente sabe que com a obesidade a gente tem aí um aumento da inflamação crônica, né? Gera uma inflamação crônica e isso pode aumentar o risco do paciente desenvolver diabetes, pressão alta,
a questão da dislipidemia, problemas respiratórios. A médica infectologista e pesquisadora do Instituto Nacional de Infectologia Evandro Chagas, Sandra Cardoso, conta que pessoas obesas que contraíram o novo coronavírus e têm comorbidades associadas podem apresentar um quadro mais grave da doença. A pessoa é obesa e hipertensa, ela é obesa e diabética. A gente sabe que os obesos têm um maior risco de ter o diabetes tipo 2, que é aquele que não depende da insulina, mas que é uma doença crônica. Então, essa soma das coisas, ela favorece ainda mais os desfechos, ruins. A infectologista diz que os profissionais que trabalham na unidade intensiva do Centro Hospitalar para a Pandemia de Covid-19 da Fundação Oswaldo Cruz têm relatado que pacientes obesos têm precisado mais do uso do respirador. Se notou que as pessoas com maior peso, as pessoas obesas, mesmo as jovens, elas tinham quadros mais graves, ou precisavam ser entubadas e ir para o respirador, ou tinham os desfechos mais graves, entre eles o pior desfecho que a doença pode ter, que é a morte. Agora, estudos e análises buscam avaliar a relação que existe entre a obesidade e o SARS-CoV-2. Segundo dados do Sistema Inglês de Saúde, 71% dos internados por Covid são obesos ou estão com excesso de peso. A pesquisa acompanhou um grupo de 196 pacientes internados entre os dias 16 e 19 de março. Aqui no Brasil, um experimento conduzido pela Universidade Estadual de Campinas, a Unicamp, confirmou que o novo coronavírus pode infectar células adiposas humanas e se manter em seu interior. A infectologista diz que os dados estão sendo coletados no dia a dia. E diante desse inimigo invisível e recente na história da humanidade, ainda existem muitas perguntas sem respostas. Se começou a ter mais atenção, inclusive quando se hospitalizava uma pessoa obesa, de como que a gente pode, que tipo de cuidado adicional será que a gente pode ter com essa pessoa, Como que a gente poderia evitar que essa pessoa evoluísse de forma tão grave? Isso é uma resposta que a gente ainda não tem. E se a pandemia e o isolamento social podem gerar um gatilho de ansiedade, também é possível virar o jogo e a chave. A nutricionista ressalta que é preciso redobrar a atenção com a alimentação. Lembrar que não existem pílulas mágicas e que dietas malucas são perigosas. É o momento da pessoa entender que é importante ela ter essa perda de peso e ter a paciência de perder de forma gradativa para perder com saúde. Doutora Priscila, doutor Marcelo, doutor Durval, muito obrigada por estarem aqui com a gente hoje, trazendo essas informações que a gente já no início do programa impulsiona ali para tirar dúvidas junto com vocês. Muito obrigada. Doutor Marcelo, eu começo com você. A gente sabe que há uma pandemia de obesidade no mundo por diversos fatores, E não necessariamente, aliás, eu diria que não são por conta de falta de autocuidado necessariamente. A gente sabe que envolvem vários fatores individualmente, cada indivíduo precisa ser avaliado, Agora, eu queria saber com você o que já se sabe sobre o impacto dessa pandemia de obesidade na pandemia de coronavírus, esse encontro entre essas duas pandemias, o que está nos dizendo desde já? Bom, obrigado pela participação, prazer estar aqui. O que a gente sabe sobre a relação entre obesidade e Covid-19, como a entrevistada colocou, ainda é bastante preliminar, Existem associações que fazem bastante sentido, visto que a gente sabe que uma das principais características da forma grave da Covid-19 é a inflamação exacerbada, ou seja, as nossas células de defesa, elas acabam respondendo de uma forma exagerada, ao vírus. E isso acaba levando a um dano dos tecidos, dos órgãos, principalmente do pulmão, que é o sítio primário, de infecção do vírus. A obesidade, no entanto, ela é um quadro clínico que se caracteriza por uma inflamação já aumentada.
Então, o que se acha, né, que um dos fatores que levam, né, a essa resposta mais severa, né, em obesos, é que esses obesos já partem de um basal inflamatório aumentado. Então, esse talvez seja um dos principais agravantes, né, da obesidade. Mas existem outros, por exemplo, a própria dificuldade mecânica, né, de obesos de respirarem por uma questão simplesmente de compressão, né, do tórax ou apneia do sono, e isso também pode agravar o quadro sistêmico da Covid-19. E algumas outras coisas que a gente vem descobrindo mais recentemente no laboratório. Vamos falar disso ao longo do programa. Doutora Priscila, eu já fiz algumas reportagens e programas junto com o IED e acompanhei a forma como o IED visa o tratamento dos pacientes. A gente, como eu disse anteriormente, hoje sabe que a obesidade se dá por vários fatores. E, de repente, vem uma pandemia que começa a indicar que a obesidade pode ser um agravante. E a gente pode ter a tendência de, como disse o nosso repórter Alessandro Vieira, trouxe para a gente na reportagem, a possibilidade dos pacientes começarem a fazer dietas malucas, né? Como é que a gente pode olhar nesse momento para esse paciente, para essa pessoa que está preocupada com isso, para esse momento de pandemia, sem criar essa expectativa também de que vai resolver uma obesidade em pouquíssimo tempo, né? Yasmine, muito obrigada pelo convite. Bom estar com você de novo. Sobre esse momento da mudança, né, no paciente com obesidade, eu acho importante a gente já colocar no ambulatório, aqui no IED, nossos consultórios também, o momento é agora, né, porque a gente não precisa esperar a pandemia passar para fazer essas mudanças, né? Então, começar o tratamento desde já, pequenas perdas, já pode ajudar muito em redução de risco que esse paciente com obesidade tem. Então, o paciente com obesidade grau 3, ou seja, com um IMC maior que 40, peso dividido pela altura ao quadrado maior que 40, o corpo dele, em termos de risco, se comporta como um idoso em termos de risco para Covid-19, para agravamento. Então, quando a gente olha um ambulatório com muitos pacientes com IMC acima de 40, ou seja, com obesidade grave, antigamente chamada de mórbida, eu estou vendo vários idosos ali, como se o corpo se comportasse dessa forma, em termos de risco. Então, eu preciso fazer a intervenção imediata durante a pandemia para uma perda pequena de peso, para que ele, poucas perdas, percentual de 5 a 10% de peso, já pode trazer benefícios metabólicos, inclusive redução de risco para agravamento da Covid-19. Muito importante saber disso, né, doutor Durval? O doutor Marcelo estava colocando a questão da inflamação no paciente obeso, né? Eu queria trazer com você, já no começo do programa, o que a inflamação coloca para quem tem um quadro de Covid-19, né? Qual é a importância de você já ter um organismo inflamado na hora que se tem o contato com o vírus? Em nome da Abram, né, Yasmine, produção, muito obrigado aí pelo convite, em nome dos médicos nutrólogos. Veja, a gente tem uma frase que diz: quem quer que seja o pai de uma doença, a mãe foi uma dieta deficiente. Essa deficiência pode ser para mais ou pode ser para menos, ou seja, magreza excessiva ou obesidade. No caso da obesidade, a gente sempre lembra do termo que é resistência insulínica, ou seja, quem tem obesidade, principalmente visceral, que é aquele abdômen um pouquinho globoso, ele gera resistência insulínica que, por sua vez, fica liberando na corrente sanguínea as chamadas citocinas pró-inflamatórias, que são substâncias inflamatórias, por isso que a obesidade tem a tal da inflamação low grade. E é justamente isso que pode gerar a chamada tempestade citocínica, que todo mundo aí diz: olha, cuidado, porque a obesidade ela tem esse fator agravante. Se ela já tem uma inflamação low grade, certamente com o vírus
isso vai causar mais e mais processos inflamatórios, liberação dessas citocinas e mais inflamação. Então, não há dúvida de que o processo inflamatório é a base para que haja uma replicação e depósito maior do vírus. É importante que a gente diga isso. Infelizmente, os obesos, na verdade, são tão discriminados, porque todo mundo acha que todo obeso come muito e todo magro come pouco. Todo obeso não tem atividade física e todo magro tem muita atividade física. É um erro conceitual gravíssimo, né? Que eu acho até que eu gostaria de discutir isso mais adiante. Mas, enfim... Acho muito importante. Desculpa, doutor Durval, acho muito importante a gente trazer essa fala logo no início do programa, porque a gente também vê uma sociedade extremamente preconceituosa e que, em vez de discutir a questão da saúde e alertar e procurar tratar de uma forma para toda a sociedade, acaba levando para uma área de preconceito e gordofobia, realmente, né? O que também causa um malefício enorme para a saúde, né? Com certeza. Veja, a gente fala efeito dominó. Se a pessoa for obesa, evidentemente pode desencadear hipertensão arterial, dislipidemia, diabetes, etc. Cuidando da obesidade, isso não vai acontecer. Mas o obeso, ele já pode começar a ficar obeso dentro do útero da mãe. Ele é culpado? Se a mamãe ganhou mais do que 24 quilos ou menos, ou ele nasceu com menos de 2,5 kg, já epigeneticamente ele já está direcionado a ser obeso quando adulto, porque ele vai ter uma termogênese baixa, uma deficiência do seu gasto energético e, consequentemente, ou por uma grande quantidade de células adiposas intraútero. Então, ele é culpado? Ora, nós temos que discutir isso diante da sociedade, que ao invés de ajudar, de acolher, de abraçar o obeso, é o contrário. Ele discrimina. E não por acaso agora, essa pandemia, infelizmente, mas tem esse outro lado que nos trouxe à tona da gravidade da obesidade como doença, e não simplesmente como um problema estético. Quando é que a sociedade vai efetivamente entender isso e abraçar e acolher o obeso? Com certeza, ótima colocação. Aí eu queria trazer uma questão para você, doutora Priscila, porque a gente teve aqui na fala do doutor Durval essa questão importante realmente das doenças, das comorbidades que a obesidade pode trazer, né? E aí eu queria trazer com você, primeiro, duas questões. A primeira com relação ao obeso que é saudável, ou seja, entre aspas, ele até aqui o presente momento não demonstrou, não manifestou nenhuma outra comorbidade associada, né? Então, esse obeso, ele tem o mesmo risco de gravidade para não só para a Covid-19, né, mas de desenvolver doenças graves por conta da inflamação e por conta dessas outras comorbidades. E a segunda questão a gente tem aqui da nossa audiência com o IMC, porque você trouxe a questão do IMC e a Patrícia Lemos, ela nos perguntou pelo Facebook acima de qual IMC é considerado paciente de risco para o corona, e se o IMC sozinho já é um fator de risco mesmo sem estar associado a comorbidades como diabetes, pressão alta, cardiopatia. Sim, isso é muito interessante a pergunta dessa espectadora, porque nós já sabíamos que lá desde o H1N1 que o obeso sofre mais durante uma infecção por influenza, enfim. Já esperávamos isso, porque ventila mal, ou seja, respira mal, a intubação é difícil, o movimento dentro do hospital é complicado, ele não cabe na tomografia, e tem que ser uma cama adaptada de bariátrica. A gente já sabia disso tudo. Só que nos surpreende agora, relativamente isso, de que, assim como na H1N1, apenas o IMC é um fator de risco. Não há necessidade deles ter as doenças associadas, porque os estudos, já teve um estudo com 17 milhões em Londres agora, 17 milhões de pacientes, que acabou de finalizar agora no final de julho, que mostrou que basta esse IMC acima de 40 para ter 1,6 vezes, acima de 30 para ter ou seja, grau 1, que ele está começando a obesidade, 1,6 vezes mais risco, então ele tem muito mais risco. Acima de 40 o IMC, ele tem risco igual ao do idoso, 2,5 vezes mais risco, tá? Então apenas o IMC sim. Complementando o que o doutor Durval falou sobre a tempestade inflamatória, eu entendo a tempestade inflamatória, eu acho que é interessante as pessoas talvez compreender dessa forma, como se a obesidade
O paciente que vive cronicamente naquele baixo estado de inflamação, o paciente é obeso, IMC 30, acima de 30, tem aquele crônico estado de inflamação. O que é isso? É como se fosse um carvão, uma fogueira apagada, mas com carvão aceso. Tá lá o carvão, tá em brasa. Então, essa situação é um status quo inflamado crônico. Será que existe o obeso metabolicamente saudável? Eu questiono isso. Existe o magro metabolicamente obeso, existe. Ele é magro, mas ele por dentro ele funciona com metabolismo de obeso. Mas o obeso metabolicamente magro, eu já questiono, porque ele vive sobre esse estado de inflamação crônica. Brasa. Jogou uma faísca ou soprou forte, a brasa acende. E vem a tempestade citocínica, tá? Que é essa situação de muita produção de citocinas inflamatórias, de marcadores inflamatórios no corpo, que amplia o sinal de resposta imune e o organismo fica mais vulnerável a uma infecção mais grave. A pandemia de coronavírus parece ter vindo também para nos orientar a olhar a saúde como um todo, né? Porque se a sua saúde estiver equilibrada, a possibilidade de você reagir melhor ao coronavírus tem sido demonstrada repetidamente melhor, né? Agora, queria até ressaltar sobre essa pesquisa da OMS que a doutora Priscila colocou. Ela foi realizada em 70 países, com 20 mil laboratórios, né? Quer dizer, foi uma pesquisa, 20 países com 70 mil, deixa eu confirmar esse dado aqui, mas foi uma pesquisa bem ampla, 70 mil laboratórios de 20 países, ou seja, foi uma pesquisa que já demonstrou que um vírus com algumas semelhanças pode sim trazer essas características. E, doutor Marcelo, eu queria que você trouxesse a questão da inflamação no pulmão, né? Porque assim, a gente tem, tecido adiposo no pulmão. A gente tem tecido adiposo, células adiposas em todo o corpo, no pulmão inclusive. E o que acontece, então, com um paciente obeso, se tratando de coronavírus, que traz um agravamento pulmonar? Bom, na Unicamp a gente montou uma força-tarefa, né, para, dentre outras coisas, dar suporte a diagnóstico, assistência, mas também para fazer pesquisa básica no tema. E a gente montou, então, um grupo que vem trabalhando de forma bastante interdisciplinar para tentar descobrir, do ponto de vista molecular e celular, como que a doença funciona, né? E o que a gente observou recentemente é que as células adiposas, né, que estão presentes no nosso tecido adiposo, na nossa gordura, que está espalhado por boa parte do nosso corpo, inclusive no pulmão, elas têm a capacidade de serem infectadas pelo novo coronavírus. Elas entram nessa célula e permanecem lá por um tempo. A gente vem avaliando por até 2 dias, né, em uma cultura de células, e o vírus entra, replica, permanece lá. Isso, para a gente, é um achado interessante, porque isso pode sugerir que a célula adiposa, que é bastante abundante no nosso corpo, pode servir como um reservatório para o vírus, né? Não só no pulmão, mas a gente sabe que o vírus ele consegue atingir a circulação e ele consegue infectar células fora do pulmão, né? E isso poderia levar, então, a um armazenamento, por assim dizer, do vírus em outras células que não as células epiteliais, né, que são as células primárias, né, que o vírus infecta primariamente. E como a gente sabe que obesos, eles têm não só mais células adiposas, mas também células adiposas maiores, mais distribuídas pelo corpo, uma hipótese que a gente vem testando é que uma das razões pelas quais o obeso poderia ter um agravamento da doença seria porque o reservatório é maior, portanto, a carga viral, a princípio, poderia ser maior. Doutor Durval, eu tenho aqui uma pergunta da nossa audiência que traz também a discussão que a gente vinha traçando anteriormente sobre a gordofobia, que acho que seria interessante passar para você. O perfil Senhora Kravitz pelo Instagram. Como lidar com a militância que acusa de gordofóbica a relação entre obesidade e Covid? Pergunta difícil para dentro do espectro que a gente colocou, né? Mas é importante a reflexão. Eu acho que tudo que a doutora
Tudo que a doutora Priscila comentou, o professor Marcelo, foram excelentes no sentido de mostrar a inflamação low grade, de baixo nível, que existe em todo paciente portador de obesidade, né? Obesidade, quando o índice de massa corporal acima de 30. Bem, todo paciente obeso, infelizmente, ele vai desencadear outras comorbidades associadas que todos nós sabemos, né? O efeito dominó. Então, significa, quando você observa, por exemplo, hoje, as estatísticas que mostram que esses pacientes portadores de doença cardiovascular, de doença pulmonar obstrutiva crônica, de hipertensão arterial, de diabetes e de pacientes oncológicos, eles têm um risco maior. Mas olha só o que acontece com o indivíduo obeso. Ele está inserido nesse contexto, sim, entre 5, 6 causas maiores. Mas o obeso, ele per si já tem tendência à hipertensão arterial. Ele per si já tem tendência a desenvolver mais doenças cardiovasculares. E ele per si tem mais tendência a desenvolver diabetes. Portanto, se a gente considerar no rol da prevalência dessa gravidade da pandemia, os obesos certamente estão ali entre os primeiros, se não for a primeira causa, né? Não por acaso, os Estados Unidos, onde tem maior prevalência de sobrepeso e obesidade do mundo, é onde está tendo o número maior de casos, evidentemente, proporcionalmente à população. Mas a minha colocação é simples. A gordofobia é um fator básico que atrapalha os obesos, a obesidade, o tratamento, os profissionais que tratam, enfim. Eu vou dar um exemplo simples. Na Inglaterra foi feito um trabalho científico com crianças de 8 a 10 anos. 8 a 10 anos. Mostraram uma foto para elas de crianças magrinhas, gordas, com cicatrizes, que estavam com muletas, que estavam na cadeira de roda, etc. O que essas crianças de 8 a 10 anos disseram? Qual foi a criança mais discriminada, obeso? A criança gordinha, a mais discriminada. A que era menos inteligente, a que era mais feinha, a que era menos confiável e etc. Então, essa é uma colocação, viu, Yasmine, que eu gostaria de colocar para vocês e para todos que estão nos ouvindo. Até quando nós vamos discriminar, estigmatizar o obeso, inclusive na sua terapêutica medicamentosa? Essa é uma questão que eu gostaria muito de discutir. Sim, muito obrigada. Eu vou até concluir esse primeiro bloco do programa, doutor Durval, deixando essa reflexão aí também para a gente poder reconectar, tentar buscar reconexão com a doutora Priscila, que acho que perdemos a conexão com ela. E aí fica realmente essa mensagem, né? Porque tratar e cuidar com uma sociedade gordofóbica no meio fica muito complicado, realmente. No próximo bloco, você vai conhecer o André, que superou a Covid-19 depois de chegar a um estado grave da doença. O intervalo é rapidinho, não sai daí que eu volto já. Sala de Convidados está de volta, conversando sobre coronavírus e obesidade. Conversam comigo pela internet. Priscila Gil, médica endocrinologista do IED, Instituto Estadual de Diabetes e Endocrinologia do Rio de Janeiro. Durval Ribas Filho, presidente da ABRAM, Associação Brasileira de Nutrologia. E Marcelo Mori, professor do Instituto de Biologia e coordenador da Força Tarefa Unicamp contra a Covid-19. Se você ainda não participou no primeiro bloco, a hora é agora. Está em casa? Aproveita para mandar suas perguntas para a gente. Eu recebo e compartilho com os nossos convidados. Envie pelo WhatsApp 021 997018122, pelas redes sociais do Canal Saúde ou pelo 0800 701 8122. A ligação é gratuita. O André não tem nenhuma comorbidade diagnosticada, além de alguns quilos a mais. Ele contou para a gente como foi a experiência de ter Covid-19 e ficar internado por vários dias. Meu nome é Andrés Borges, tenho 34 anos, sou morador de Jacarepaguá, tenho aproximadamente 125 quilos. Eu comecei a sentir uns sintomas
durante uma madrugada, tive muita febre, muita dor no corpo. Fiquei assim durante 10 dias, mais ou menos. Andrews conta que estava medicado, mas o estado de saúde só piorou. Quando ele chegou no hospital, além da dor e da febre, ele também sentia muita falta de ar. Já cheguei muito mal mesmo, não consegui sair do carro, tiveram que me buscar lá com o carrinho. Nessa que eu busquei, que me buscaram de carrinho, eu já fui para a recepção meio que mal, já sentindo, eu não tinha força nas pernas para andar. E eu pensava, mas não conseguia executar, na verdade, o caminhar. No caminho para o CTI, ele fez o teste e o resultado para a Covid-19 foi positivo. No CTI, para mim foi um dos piores momentos que eu achei que, na verdade, quando eu cheguei no CTI, eu achei que ia morrer. E eu só pensava na minha família. E esses dias no CTI, sendo monitorado, vendo aquelas coisas todas que você acaba vendo, todo mundo chegando mal. Foi um dos piores dias da minha vida. Fiquei no hospital lá na CTI durante 6 dias. Fiquei mais 3 dias no quarto. Todos esses dias no respirador. E quando eu cheguei no respirador estava muito, muito forte. E com o decorrer dos dias eles foram diminuindo. O jornalista diz que não tem nenhuma doença crônica associada à obesidade, mas acredita que o excesso de peso pode ter piorado o quadro de saúde dele. Depois o médico conversando falou que provavelmente foi por causa do peso. A obesidade afetou muito isso que ele disse. E depois, com o decorrer do tempo, a gente vem vendo que realmente pode ter sido isso mesmo. E depois do susto, veio o alívio. Tirar no respirador para mim foi a maior alegria, que ali eu vi que eu estava vivo, eu ia viver e poderia ver meu filho crescer e estaria voltando para minha família. Doutora Priscila, bem-vinda de volta, conseguimos a reconexão. Eu queria começar esse bloco com você, trazendo a diferenciação entre obesidade e sobrepeso, né? Porque também é importante a gente diferenciar. Uma pessoa com sobrepeso, ela também é uma pessoa propensa a ter essas mesmas comorbidades e um agravamento talvez da Covid-19? E em que medida a gente pode, em casa, sem um especialista, se perceber com sobrepeso ou não? Essa classificação ela é feita por uma questão de riscos, né? É claro que o paciente que tem sobrepeso, ou seja, o IMC acima de 25, dividindo a altura pelo peso sobre a altura ao quadrado, o paciente que está acima de 25, ele começa a entrar numa faixa de sobrepeso. Porque se ele tem bastante massa muscular, se tem uma hipertrofia muscular, se faz muito exercício, esse sobrepeso é muito relativo, vai depender do percentual de gordura que ele apresenta. Então, já é um pouquinho diferente. Agora, quando está acima de 30, realmente já começa a ter doenças, comorbidades associadas. O sobrepeso, dependendo da distribuição dessa gordura, se ela for mais centralizada, ou seja, mais em áreas viscerais, de abdômen, e houver menos gordura na periferia, ou seja, pouca capacidade de expandir a gordura periférica, o quadril, a perna, aí nem propriamente o número pode ser de risco, mas sim essa distribuição de gordura. Onde está esse excesso de gordura também é uma pergunta importante que tem que ser feita na consulta, tá? Agora, tanto o sobrepeso quanto a obesidade, quanto o paciente com obesidade devem sim, ainda durante a pandemia, começar mudanças de hábitos de vida para alcançar a perda que seja pequenas perdas, como eu havia falado no início. Pode ser acompanhado com aulas pela internet. Eu tenho uma paciente de 82 anos que faz aula com um professor por WhatsApp, por vídeo de WhatsApp, 82 anos. Então, é possível em qualquer geração essa nova adaptação às vias de assessoria, né? Aulas em grupo, não precisa gastar muito. Você pode fazer uma aula pela internet em grupo, ou seja, é bem mais barata do que a aula presencial. Então, pode sair mais barato essa educação física, desde que ou esse exercício funcional, desde que você esteja sendo visualizado. Porque aí o professor corrige
à distância essa posição viciosa, esse reposicionamento. Isso pode ser feito com exercícios leves, claro, não chegar a exercícios mais intensos, monitorados. Devagar e sempre, né? E devagar não é parado. Sim. Isso é uma boa prática também. Doutor Marcelo, eu queria trazer a importância da ciência nesse momento, né? O mundo científico está predominantemente focado nesse momento na questão do novo coronavírus, né? Queria trazer um pouco mais do trabalho que está sendo feito nessa força-tarefa da Unicamp, como é que você percebe esse momento voltado para a questão da obesidade específica, o que já se tem, você já falou um pouquinho no primeiro bloco, mas eu queria ir um pouquinho além, o que a gente já tem no Brasil sendo observado nesse sentido? Bom, esse é um momento único, de fato, para a ciência, um momento em que a ciência vem tendo um destaque grande na sociedade, né? E isso é muito positivo, porque ela sempre teve um destaque na sociedade, mas esse destaque nem sempre foi percebido. E hoje a gente percebe o quão importante é a ciência, o quão importante é a educação superior e assim, o quão importante, inclusive para o próprio desenvolvimento do país, a gente ter um arcabouço científico forte, né, no Brasil. E a gente vem percebendo isso na Unicamp, o quão importante foi a gente se organizar entre diferentes grupos, de diferentes áreas, desde matemáticos, cientistas sociais, até biomédicos e médicos, para tentar resolver um problema que é um problema multidisciplinar. E em pouco tempo, a gente está trabalhando aí em pouco mais de 4 meses, a gente teve avanços excepcionais, né? Do ponto de vista biológico, né, descobrindo mecanismos celulares, moleculares que podem explicar o porquê obesos e diabéticos são mais suscetíveis à forma grave da doença, mas também, recentemente, um artigo que foi publicado numa revista super importante, né, na revista Science, que envolve vários pesquisadores no Brasil, foi muito importante para monitorar como que o vírus entrou no Brasil e como ele se espalhou. Então, essas pesquisas que vêm acontecendo em nível internacional só foram possíveis por causa do investimento né, em ciência, tecnologia e inovação que aconteceu nessas últimas décadas. E hoje, isso vem se mostrando importante, principalmente pela união dos cientistas brasileiros e a colaboração muito aberta com cientistas internacionais. Afinal de contas, esse é um problema não só brasileiro, mas mundial, e que nós precisamos nos unirmos para tentar resolver da melhor maneira possível. Doutor Durval, eu queria trazer uma questão dos fatores de riscos que são imutáveis, por exemplo, a idade, né? A gente não tem como mudar a idade de um paciente. Em que medida a obesidade, apesar de eventualmente ser realmente um problema crônico e de necessitar de muito investimento nesse tratamento, seja do paciente como dos profissionais que estão com ele nesse tratamento, em que medida focar na questão da obesidade, como fez o governo britânico, é um caminho realmente necessário nesse momento de pandemia, né? Eu acho importante a gente esclarecer que no tecido adiposo magro e o tecido adiposo obeso, ele tem uma diferença que a gente chama de desequilíbrio dos macrófagos. Ou seja, nós temos que, agora estamos estudando muito a tal da imunidade, né? Como o professor agora comentou, há uma união de todos nesse sentido. Se nós observarmos há pouco tempo atrás, o que acontecia com as vacinas? Havia um movimento que, de certa forma, estava achando que vacina não era interessante, etc. Algumas mães não querendo vacinar seus filhos. Hoje, exatamente o contrário. União de todos os cientistas, né, de todos os profissionais de saúde, no sentido de procurar uma vacina. Mostrou totalmente a eficácia disso. Então, quando a gente fala de imunidade,
nós falamos de macrófagos, né, que nosso sistema imunológico, e há um desequilíbrio entre um tal de M1 e M2, ou seja, os magros têm mais M2, os gordinhos têm mais M1. E o que ocorre com esse desequilíbrio? É esse exatamente que vai favorecer para a gravidade dessa doença. Ou seja, é aí que nós vamos, de alguma maneira, aumentar os nossos processos inflamatórios. E aí entra um fator: como é que eu posso melhorar o meu sistema imunológico? Alimentação, nutrição. Nós esquecemos, às vezes, disso. Sim, dormir bem, ter todos os cuidados higiênicos, ótimo. Mas e alimentação e nutrição? Às vezes pouco se fala disso. A ABRAM, Associação Brasileira de Nutrologia, fez um posicionamento, logicamente científico, baseado em referências bibliográficas, mostrando que a vitamina A vitamina C, o selênio, o zinco e a vitamina D são fundamentais e também probióticos. Tá? Ou seja, nós estamos nos alimentando de forma adequada? Será que essa baixa ingesta de vitamina D não está interferindo? O zinco, quem tem deficiência de zinco tem aumento na sua replicação viral. Portanto, não vamos esquecer aquela frase, né? Quem quer que seja o pai de uma doença, a mãe foi uma dieta de deficiência. Não vamos esquecer que a alimentação, a nutrição é um fator básico para nos proteger. Lembre-se que o obeso, por ele ter tecido subcutâneo maior, o raio solar tem mais dificuldade em penetrar. E com isso, a forma ativa da vitamina D é mais difícil de ser liberada na corrente sanguínea. Assim como os velhinhos, os da terceira idade, que têm tecido subcutâneo baixinho. Isso significa que tem menos depósitos de vitamina D no seu subcutâneo. E, portanto, precisa de mais ainda atividade dos raios solares. Enfim, eu acho importante falar sobre os nutrientes, porque passa, às vezes, desapercebido. Né? Só se fala disso ou disso, mas e os nutrientes? Nosso sistema imunológico está diretamente ligado a uma boa alimentação, uma alimentação adequada, e aí entra os chamados microminerais. Nem estou falando dos macro, proteínas, carboidratos e gorduras, vitaminas e minerais, que nós precisamos em boa quantidade para evitar a replicação viral. Achei maravilhosa essa sua fala, doutor Durval, porque você começou falando da importância da vacina. Todos nós estamos ansiosos para que saia a primeira vacina e o quão importante é essa reunião de esforços da ciência em torno disso, né? Mas também a gente não pode se alejar da necessidade de realmente focar cada um na sua própria saúde, né? Porque outras pandemias podem vir com esse desequilíbrio ambiental que a gente está observando. Enfim, a gente resolve o coronavírus, o novo coronavírus, amanhã a gente não sabe. Uma nova pandemia pode surgir e a gente precisa se prevenir previamente, prevenir, como o próprio termo diz, né? Agora, doutora Priscila, eu quero privilegiar aqui mais uma participação da nossa audiência. É sempre importante. E o Magno trouxe uma pergunta que acho que está relacionada à sua última colocação, Magno Martins, pelo Instagram. Ele pergunta se exercícios caseiros promovem o mesmo efeito das academias. Vai depender da intensidade do exercício e da frequência, né? De como em casa você vai usar. Meu marido chama os meus pesos de cotonetes. Então, assim, mas foi feito em casa, são pesos mais leves do que o da academia, são coloridos, com garrafas com anilina dentro, lúdicas. Tem maneira de se tornar lúdico aquilo. No entanto, não é o mesmo peso da academia, não tem como comparar com o exercício que é feito num ambiente adaptado para pilates ou para musculação. Então, é difícil alcançar, mas mesmo que você reduza o exercício contra a resistência, que é a musculação, ou mesmo que você reduza a quantidade de exercício aeróbico, é interessante manter, né? Se você não pode correr na rua, ou polichinelo, a corda é um exercício que se associa tanto à resistência quanto ao aeróbico, porque tem a contração de quadríceps, né, de musculatura de pernas,
Então, associar os exercícios com uma boa série pode sim alcançar algo perto, né? Vai depender da intensidade de que cada um conseguir alcançar em casa, claro. O importante é se movimentar com cuidado e de forma saudável, sem exageros e continuadamente, me parece, né, doutora Priscila? Exato, exato. Sem aceitar que não posso mais fazer porque as pessoas estão deixando muito para amanhã. Isso me preocupa. Quando acabar a pandemia, só que você está em risco hoje com esse peso, com esse IMC. É hoje que a sua brasa está acesa, né? Aquela brasa da baixa inflamação. Basta a fagulha, que é o SARS-CoV-2, o vírus, né? O novo coronavírus. Então, a gente tem que conseguir reduzir um pouco o peso, condicionar o corpo, cardiovascular, coração, diminuir as doenças associadas. São mais de 300 doenças associadas à obesidade. Não estamos falando delas, não estamos falando delas. Estamos falando apenas da obesidade. E se perguntar realmente, será que existe o obeso saudável? Será que ele existe ou ele está realmente, cronicamente, na baixa inflamação, nesse status de brasa pronta para acender? Essa pergunta tem que ficar para cada um. Vou passar já para você, doutor Marcelo, assim, só reforçando, acho importante a gente salientar, a gente não está falando aqui daquele pezinho um pouquinho acima, né? Um pouquinho além, o estético, a gente está falando de obesidade, casos que a gente realmente precisa olhar com carinho, com cuidado. Doutor Marcelo? Eu queria só complementar o que a professora Priscila colocou, que da importância da gente cuidar da nossa saúde metabólica a despeito, né, da Covid-19. Eu acho que a Covid-19 veio reforçar essa importância, né? Mas a gente sabe que essa pandemia ela veio alterar o nosso comportamento, a nossa dieta, e isso vai trazer um impacto grande em doenças crônicas que o obeso tem, né? Então, é muito importante que, a despeito da Covid-19, a gente mantenha a nossa saúde metabólica. E há evidências científicas que a própria Covid-19, o próprio SARS-CoV-2, pode iniciar problemas ou agravar problemas metabólicos. Existem dados ainda preliminares, mas que mostram que vários pacientes que chegam no hospital com os níveis de glicose no sangue normais acabam desenvolvendo uma hiperglicemia durante a infecção. Uma pergunta que fica será que isso é sustentável? Será que se mantém e a pessoa vira um diabético porque foi infectado? Isso a gente não tem resposta ainda. Aparentemente, não, porque em vários dos casos que acabam curados, né, a gente consegue ver uma redução da glicemia. No entanto, existem vários fatores metabólicos que podem ser impactados com a infecção, podem causar danos mais prolongados. Então, é muito importante que a gente se preocupe com a saúde metabólica nesse momento, para prevenir a doença, a Covid-19, mas também para não agravar a nossa saúde, né? Nossos problemas metabólicos podem ser decorrentes de vários outros fatores. Olhar realmente a saúde como um todo. E olha, doutor Durval, eu recebi aqui um comentário da Gabriela pelo WhatsApp que vai bem também junto do que o senhor colocou na sua última fala. Ela diz o seguinte: o foco deveria ser promoção da saúde e não a perpetuação da doença. Um bom serviço de saúde reposiciona o indivíduo quanto à sua saúde. Aí eu quero fazer uma pergunta baseada aqui nessa questão que ela colocou. A formação hoje dos profissionais de saúde estão voltadas para isso, para uma prevenção, ou ainda muito mais para o tratamento depois que as doenças se instalam, né? E aí, na hora que vem a pandemia, esse caldeirão ferve, né? Eu acho muito boa essa colocação e essa pergunta, e isso até serve como um gancho para nutrologia, né? Porque a nutrologia, vocês podem perceber que teve um certo crescimento aí vertiginoso nesses últimos anos, não só no Brasil, como no mundo todo.
em virtude de ter essa característica não só curativa, mas, evidentemente, preventiva, não é? E esse binômio alimentação, nutrição e atividade física é lógico que é a base. Quando a gente fala no tratamento da obesidade, do obeso, nós usamos uma pirâmide, não é? O que é a base? A base é exatamente essa, quer dizer, alimentação, nutrição, mudança de estilo de vida, atividade física. E junto com isso, mudanças cognitivas comportamentais. E junto com isso, quando só isso não funciona, a gente sobe um degrau que entra a farmacoterapia. E mesmo que tudo isso junto não funcionou, vai lá no ápice, que é a cirurgia bariátrica ou metabólica. Portanto, a pirâmide, ela não é um tratamento que só está inserida a obesidade. Não, está inserido diabetes, hipertensão, todas as doenças crônico-degenerativas. Então, qual é a base disso tudo? A base é nutrição, alimentação e atividade física, como a doutora Priscila falou, e o professor Marcelo também vem batendo aí nessa tecla. Eu acho que se nós realmente começarmos a ter essa visão, os profissionais de saúde, de que, lógico, a medicina terapêutica é fundamental, sem dúvida alguma, mas que a prevenção, através da atividade física e, evidentemente, através da alimentação, é a base para todos nós. Para quem tem diabetes, para quem tem hipertensão, para quem tem insuficiência cardíaca congestiva, para quem tem artrite e para quem não tem nada disso, né, doutor Durval? Para quem não tem, não continuar sem ter, né? Exatamente. Aí quando eu estava fazendo a colocação da telespectadora e fazendo a pergunta para o doutor Durval, tanto a doutora Priscila quanto o doutor Marcelo ficaram concordando com muita veemência. Eu queria ouvir comentários de vocês sobre essa colocação. Doutora Priscila? Sobre a questão da formação, né? A questão da formação. A formação, isso é algo que tem que mudar e eu acho que começou-se a observar a necessidade, mas ainda não se mudou na formação básica da medicina, né? O paciente com obesidade, ele demora muito para ser enxergado pelo clínico geral e ser abordado, né? Hoje a gente já tem consensos que cabe ao clínico geral pedir a permissão a esse paciente. Eu posso agora abordar, deixar esses últimos 20 minutos final da consulta para abordar um tema sobre a sua patologia, obesidade? Porque o paciente muitas vezes não apresenta esse problema e o médico também não fala. Então é preciso o médico pedir permissão para abordar esse tema, que é um tema delicado, e ajudar. Tá? O clínico geral geralmente não aborda e é necessário intervir e ajudar. Por quê? Esse paciente, ele precisa de ajuda. O paciente com obesidade, ele precisa de ajuda para uma estratégia comportamental, alimentar, exercício e medicamentosa, e às vezes até a cirurgia bariátrica. E essa ajuda precisa começar lá no clínico geral que está abordando, ele tem que aprender na faculdade. Senão, eu acho que essa pandemia vai ajudar muito nesse sentido. Eu acho que todos começaram a enxergar que realmente é uma doença que traz outras doenças, sim, já sabemos, mais de 300, mas que a gente precisa abordar ela mesmo antes de ter as outras doenças, né? Para abordar hoje, e isso tem que ser abordado pelo clínico. Ele tem que puxar o assunto, porque o paciente nem sempre chega de bandeja entregado e motivado para você. Então, você tem que buscar motivação com estratégias extrínsecas ao paciente, para ele conseguir alcançar as mudanças. Se o clínico não começar daí, não vai chegar nunca no endócrino ou no nutrólogo. Doutor Marcelo. Eu acho que é muito importante a gente pensar que, porque a obesidade é frequente, a gente não deve pensar que, porque a obesidade é frequente, ela não deve ser tratada de uma forma adequada, né? Da mesma maneira como você mencionou, Yasmin, sobre o processo de envelhecimento. O processo de envelhecimento, bom, todo mundo envelhece e isso é inevitável. A gente não pode fazer nada sobre isso. O que as pesquisas mais recentes vêm colocando é que talvez a gente consiga, porque o processo de envelhecimento e a obesidade em si leva a alterações
a nível celular e molecular, que podem ser, de certa forma, revertidas por intervenções, muitas delas que a gente já discutiu aqui, dieta e exercício. A gente sabe que uma dieta com baixo nível calórico, né, tem, né, dependendo do indivíduo, tal, da prescrição que é feita, ela pode levar a um aumento do tempo de vida e promover saúde por mais tempo. Exercício físico, a mesma coisa. Então, essas intervenções, dieta, exercício, elas podem promover uma saúde e estender o tempo de vida saudável de todo mundo e principalmente do idoso, que a Priscila colocou, né, que a obesidade ela tem uma característica muito parecida com o envelhecimento, e se sabe que molecularmente, celularmente falando, a obesidade se assemelha muito ao envelhecimento. Como se a obesidade acelerasse o processo de envelhecimento, né? Então, a gente precisa intervir de forma a tentar promover saúde para as pessoas, independentemente se elas são obesas, se elas são idosas, se elas são... Porque as causas dessas doenças crônicas que aparecem mais em idoso e em obeso, elas têm, muitas vezes, um elo comum, que precisa ser abordado principalmente por uma dieta saudável e exercício físico. Olha, eu vou terminar o programa com essa sua fala, doutor Marcelo. Acho que a gente deixa aqui também uma boa mensagem de que a gente precisa se tratar não só para envelhecer também com muita qualidade de vida e no tempo certo, mas para poder enfrentar aí os momentos como esse que a gente está vivendo, em que o nosso sistema imunológico é desafiado a dar respostas, né? Então, se cuidar todos os dias um pouquinho, independente do seu IMC, está todo mundo no mesmo barco, todo mundo precisa se cuidar. Muito obrigada pela participação de vocês e falas absolutamente informativas para esse momento. Informação é o que há de mais importante. Muito obrigada. Obrigada. Obrigado. E obrigada a você que acompanhou a nossa conversa de hoje. A gente termina esse programa lembrando que há muito o que se descobrir sobre o novo coronavírus e a Covid-19. Então, cuide da sua saúde. Se puder, fique em casa. E também, se quiser rever esse programa, é só entrar no site do Canal Saúde. Lá você pode baixar e compartilhar com quem você quiser. Eu encontro você na próxima semana. Até lá!